Cara, eu jogo bem em qualquer time. Jogar pra qualquer time que me colocar ia jogar. Eu tenho uma frase que eu não sou importante o tempo todo, só na hora que precisa. Eu tenho um carinho, respeito e gratidão por esses dois clubes, com certeza. Cara, eu nunca tive assim um ídolo, mas um cara que eu sempre gostei muito e acompanhei era o Reinaldo do Atlético Mineiro. Você, em frente ao gol, tá sempre tranquilo. E agora entrevistando, já ficou nervoso alguma vez? O Edinaldo conseguiu tirar todos os ratos e ladrões que tinham lá na CBF, que tinham muitos, né? Infelizmente. Alguns jogadores que são convocados porque eles fazem no seu time, tem que fazer aqui na seleção, eles não conseguem fazer. Olha, eu ouvi dizer que existia uma possibilidade dele jogar nos Estados Unidos. Eu, se eu fosse ele, faria isso. Eu ia até te perguntar, você falou do Flamengo, você pode contar um pouco da história da festa da uva? A minha ida pro Fluminense, eu cheguei a conversar com o pessoal do Botafogo, mas infelizmente acabou. Infelizmente mesmo, assim, eu queria ter jogado no Botafogo. Na minha opinião, ele é o maior fazedor de gol que nós temos nesse momento aqui hoje. O Pelé teve um determinado momento na minha carreira que ele disse que eu tinha que parar. E eu fiquei bem puto com ele. Cara, a minha relação com o Lance sempre foi muito boa. O Lance sempre foi um jornal que deu grandes matérias importantes. Essa é uma. Isso é uma marca importante, aquilo que eu te falei do Vasco, né? Eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente do Vasco. Você já pensou no futuramente o presidente da República? Estou com o Romário hoje, muito obrigado por receber a gente aqui. Prazer. Cara, então, eu acho que para ilustrar um pouco o que é o Romário, eu queria dizer assim, minha família é toda de botafoguenses, meu pai é muito botafoguense e para quem não sabe, o Romário faz gol no Botafogo até no showball. Direto. Característica dele. E tu é o maior ídolo do meu pai, cara. E assim, tu nunca jogou no Botafogo, nem de longe, então... Futebol faz essas coincidências. Então, assim, eu fico pensando, quem foi o Romário do Romário, assim? Quem foi o cara que te inspirou pra, assim como você inspirou uma geração e uma galera e torcedores, quem foi o cara que te... Cara, eu nunca tive assim um ídolo, mas um cara que eu sempre gostei muito e acompanhei era o Reinaldo do Atlético Mineiro. Você acha que jeito de jogar também, você... Ele era um cara assim muito parecido comigo, ele era muito... se posicionava muito bem, finalizava bem. E tinha personalidade bem pra caralho. destemido e com uma personalidade bem forte. Você já falou isso pra ele, já? Já tive com ele algumas vezes, ele sabe. E, assim, agora você tá nesse lugar de entrevistar e poder falar com pessoas que você admira e questionar sobre coisas. Você, em frente ao gol, tá sempre tranquilo. E agora entrevistando, já ficou nervoso alguma vez? Cara, não, eu até achei que eu fosse ficar na primeira vez, que foi o Neymar, mas eu acho que depois de tanto tempo, sentado aí onde você tá, Perfeito. e de tanto tempo sentado onde eu tô aqui agora, eu entendi que há uma diferença, né, de você perguntar para responder, mas se você fizer aquilo que você entende que está fazendo corretamente, está de boa, está fazendo da forma que você sabe fazer, a coisa flui natural, foi o que tem acontecido. Sim. E agora na comunicação, já flertou com a ideia de ser comentarista ou... Cara, já tive essa oportunidade, já fui comentarista no PAN de Guadalajara. Curtiu? Pra caralho. E depois já fui comentarista também na Copa do Mundo de 98, quando eu fui desligado, eu acabei virando comentarista da Copa. Você vê tanta gente falando às vezes você... Eu falava também falava. Falava. Faz parte do comentarista, do narrador, do jornalista, enfim. Tá tudo certo. E tu já pensou em trazer alguém assim que tu pensa, cara, esse cara eu tenho que levar lá no podcast? Alguém assim que tá na tua cabeça? Cara, até o momento, todos aqueles que eu pensei em trazer, a gente trouxe. Neymar, Ronaldo, Bebeto, esses três agora da seleção, Rafinha, Endrick e Rodrigo. E a gente tem mais ideia de trazer outros aí, com certeza a gente vai trazer. Sabe o que eu achei? Opinião pessoal, Guardiola ia ser incrível. Com certeza. Pô, imagina. Se no caso do Guardiola, seria mais fácil para ele, no caso, né? Mais complexo pra gente, a gente ir lá. Sim. Em relação a mim, eu não teria problema nenhum, mas ia amarradão. Seria muito bom mesmo. Tu tem amizade com ele ainda? Tem, assim, não sei se é amizade, mas a gente sempre se deu bem. Tem uns 2 anos, quando teve a minha série, ele deu entrevista, o produtor da série, o Bruno, me colocou pra falar com ele. Continua sendo o mesmo cara, gente boa. Maneiro demais.
Tu acha que você jogaria bem num time do Guardiola? Com ele treinando? Cara, eu jogo bem em qualquer time. Jogar pra qualquer time que me colocar ia jogar, sem problema nenhum. Perfeito. Cara, e você falou sobre o Rafinha e tá tendo uma certa polêmica, entre aspas, com a resposta do Rafinha. Você sentiu firmeza na resposta do Fábio? Cara, o problema é que tem alguns jornalistas, nossos jornalistas, que são escroto, né? Ficam reprovando o que o cara falou. E tem uns aí que ficam reprovando até o que eu perguntei. Toma eles, pô. Eu pergunto o que eu quero e o Rafinha tem todo o direito de responder o que quer. Foi ele que respondeu. Pelo menos eu vi no Rafinha uma coisa que eu não vejo muito. Um jogador da atualidade com muita personalidade. Parabéns pra ele. E eu espero que ele definitivamente possa realmente fazer gol que ajude o Brasil a ganhar os argentinos, que, porra, ganhar a Argentina é coisa tudo de bom. É a melhor coisa. Mas eu senti uma coisa na tua pergunta, que é uma coisa que todo mundo sente muito. Apesar do pessoal ter criticado, mas é uma coisa que todo mundo cobra, que é, pô, veste a camisa do Brasil. Senti, porque você falou assim, pô, você vai jogar de verdade, vai fazer gol, vai ser decisivo? Tipo, porque parece que hoje o jogador não tem aquela personalidade que tinha antigamente e não com entende certeza, o que é a personalidade vestir a antigamente, pouquíssimos têm. Dá pra te contar talvez no dedo. E, cara, é uma diferença de você jogar no seu time e jogar na seleção brasileira, né? Há uma responsabilidade muito grande com a camisa da seleção brasileira. Infelizmente, alguns jogadores que são convocados porque eles fazem no seu time, tem que fazer aqui na seleção, eles não conseguem fazer. Eu sei que parece que não entende o mas assim, no caso da Argentina, cara, eu já tive essa oportunidade de jogar contra a Argentina. Tem um saborzinho especial, independente de ser amistoso, se não é, onde é. E eu tenho certeza que o Brasil vai fazer um grande jogo, é o que a gente espera. Não, eu acho que pode ser até uma virada de chave, até pela percepção do... Teria que ser, seria bem do... Sim. Querem fazer uma pergunta? Ô, Romário, prazer, João Pedro Sombra. Você, na entrevista com o Rafinha, além de falar dele ser decisivo, você fala, dá porrada em Argentina. Era mais legal dar porrada em Argentina? Tem alguma boa história, uma resenha? O da porrada não é da porrada de porrada. É da porrada ganhar, entendeu? Fazer gol, ir pra cima dos caras. Até porque eu nunca fui desses caras de dar porrada. Já tomei umas porradas, já dei também. Mas a Argentina tem que estar preparado, inclusive, pra dar porrada ganhando e pra dar porrada na porrada mesmo, porque os caras são foda. É questão de presença, é clássico, né? Então... Tem que se colocar e se posicionar, senão os caras atropelam. Sim. E até sobre seleção, há pouco teve agora a eleição da CBF, né? E você acompanhou esse processo que o Ronaldo não conseguiu se candidatar, né? E o Edinaldo, que foi reeleito, teve todo o apoio das federações, dos clubes. Como é que você acompanhou, principalmente esse processo do Ronaldo não conseguir? O Ronaldo veio a público recentemente falar sobre isso. Como é que você acompanhou? Assim, eu tive com o Ronaldo aqui, ele tinha me colocado a ideia dele de ser candidato à presidência. A gente conversou mais ou menos, eu passei a minha opinião, falei para ele que era muito difícil. Nesse momento hoje, uma pessoa fora desse grupo que existe dentro do futebol, em relação a presidente de clubes, presidente de federação, de confederação, um cara fora disso, certo, ser eleito. E o Ronaldo, como um cara inteligente, retirou a candidatura porque ele sabia que seria muito difícil para ele. Em relação ao Edinaldo, eu gosto do Edinaldo, sou amigo do Edinaldo. O Edinaldo conseguiu tirar todos os ratos e os ladrões que tinham lá na CBF, que tinham muitos, né? Faziam muito mal à entidade. Eu sempre fui contra a entidade CBF, automaticamente contra muitos que trabalharam lá nas administrações passadas. Mas hoje a CBF falta muito. Tem que mudar algumas coisas, tem. Mas o Edinaldo tem dado o melhor que ele pode. Isso é legal. E em certo momento, passou na sua cabeça ou pode rolar ainda você se candidatar à presidência da CBF? Cara, muito tempo. Eu até pensei um dia nessa possibilidade de ser, quem sabe, o candidato. Mas hoje já é bem diferente. Hoje não, já tem alguns anos. Sou presidente do América, estou muito feliz do América. Eu tenho um trabalho para se cumprir no América, fazer o América voltar para a primeira divisão. Esse ano a gente começa em maio de novo a Série A2 e a gente está totalmente voltado para esse trabalho. E só para encerrar esse tema da CBF, você acha que há necessidade de se mudar o estatuto da CBF, de votação, a forma como acontece hoje? Cara, é muito relativo isso. Para quem tá, não. Para quem tá lá dentro não é interessante, não. Mas para quem quer ser candidato com o Ronaldo, com certeza seria. Assim, você falou do América. Qual a sua expectativa a longo prazo? Qual a tua ideia com a América daqui a 4 anos, 5 anos? Onde que a gente pode esperar do América? O que eu posso dizer é que a minha expectativa daqui a 4 anos é ver o América disputando uma Série C ou uma Série B.
disputando aí um campeonato carioca e disputando realmente para chegar junto lá dos grandes. O América é um time que é centenário, time que tem sua história, dos clubes do Rio. É o 5º time que tem mais título carioca, tem 7. E é um time muito querido. Sim, todo mundo gosta muito do América, todo mundo quer bem o América. E essa positividade, essa energia boa da galera do Rio de Janeiro, né? Não estou nem falando nem de carioca, dos fluminenses em geral, de todos que moram no Rio de Janeiro, isso é muito positivo, isso repercute bem pra gente. E a gente está tentando fazer um trabalho bem sério lá, de ter uma expectativa bem legal. Romário entra em campo esse ano? Não. Tentei ano passado, por causa do meu filho, né? Acho não, que todo pai tem esse sonho, essa vontade de jogar, independente do esporte ao lado do seu filho. Acabou ano passado não acontecendo, infelizmente meu filho não tá. Mas eu não estou fisicamente em campo, mas minha alma tá lá, com certeza. Imagino. E ano passado teve o André Balada, esse ano vai ter alguma contratação assim? Cara, até agora não teve nenhuma não. A gente tá esperando aí ver o que a gente tem feito. Isso depende muito de verba, né? A gente diminuiu bastante em relação ao ano passado, até que a gente entende até que é natural. Ano passado foi o primeiro ano, aquela empolgação. Mas se por acaso a gente conseguir novos patrocinadores, novos parceiros, e se tiver um outro cara do tamanho do André Balada, vai ser um prazer levar pro América. Legal. Você tá jogando com ele no Showball, né? Também. Tá curtindo jogar o Showball? Tô, mas foi perdemos, já era. Cara, e assim, o América fala muito sobre suas origens, né? O time do seu pai. E aí eu queria falar um pouco do Vasco, assim. Algumas perguntas que a gente pensou. Uma delas é assim, você acha que você ter jogado no Flamengo, você perdeu algum tipo de idolatria pra muito vascaíno? Cara, não sei, essa pergunta é uma pergunta bem interessante e inteligente, mas eu não posso te responder. Eu só sei que todos os vascaínos que me encontram, todos os rubro-negros que me encontram e todos os tricolores que me encontram sempre me respeitaram muito e me tratam bem. É claro que se você passa a tua vida toda, vamos dizer assim, tua carreira toda jogando em um único clube, você se torna muito mais ídolo daquele único clube. Infelizmente ou felizmente não é o meu caso. Eu sei que as camisas que eu vesti aqui no Rio, Flamengo, Vasco e Fluminense e América, porra, eu curti bastante e fui muito feliz com isso. E só mantendo sobre o Vasco, é verdade aquela história que você nunca assinou um contrato com o Eurico porque você confiava muito nele? Quando eu voltei, praticamente isso. Não, assinar tinha que assinar porque era obrigatório por causa da CBF e da Confederação Carioca aqui, né? Mas se tu me perguntar quanto, eu acho que era até um salário mínimo. Minha parada com o Eurico era de palavra, de aperto de mão, e olhar na cara e cumprir. Confiava muito, né? Sempre. Tu acha que ele fazia muito bem pro Vasco? Pra c****, tá vendo aí agora? Eu quero perguntar sobre atacantes do futebol brasileiro em geral. Você era diferente, todo mundo elogia, foi elogiado por Pelé, fez mais de 70 gols em um ano só. Só que hoje o futebol mudou, os atacantes não fazem tantos gols como antigamente. Na era pós-Romário, pós-Ronaldo, tem algum atacante brasileiro que você achou que chegou mais perto das suas características, de talvez ser um novo Romário, ou chegou perto ali de... Perto, nem perto. Tem, assim, falando de hoje, nós temos bons atacantes. Temos o Rafinha, temos o próprio Rodrigo, temos o Vini, temos o Pedro, que pra mim, ele bem fisicamente, tecnicamente, ele totalmente recuperado. Pra mim seria o camisa 9 titular. Temos o Neymar, que é com certeza o último jogador que apareceu nesses 10 anos aí, que realmente é diferente, tem uma qualidade extraordinária, que inclusive é com o Neymar, que eu acredito que ano que vem a gente na Copa do Mundo, se os jogadores entenderem para jogar para ele, assim como jogaram pro Pelé em 70, jogaram pro Romário em 94, jogaram pro Ronaldo em 2002, se jogarem pro Neymar ano que vem, ele estando 100% totalmente voltado para jogar e para ganhar a Copa, o Brasil tem total condição de ganhar. Mas se algum jogador chegou perto do Romário, nem Mas então o que você mais gosta é o Pedro hoje no futebol brasileiro, assim, dentro da área. Na minha opinião, ele é o maior fazedor de gol que nós temos nesse momento aqui hoje. É que você não viu ele jogando bola. Também tem isso. Eu até falei Dentro do que eu vi, ainda não te vi, mas tem um campo aí, vou te chamar um dia pra te ver. Eu falei pra ele Tu falou que junto a gente faz 5 mil gols, né? Eu falei pra ele que se juntar... 4 dele e 1.000 meu. Cara de pau. Eu falei o seguinte, ele meteu essa mesmo no se me chamar pra ser... A sorte dele é que ele jogar com me perguntou antes do jogo, se eu tivesse
tivesse sido depois, eu perdido, eu ia mandar ele pra lá. Tá ligado, né? É só botar a chuteira que a gente desenrola. É isso. Romário, você falou um pouco do Neymar e o contrato dele com o Santos vai até o meio do ano. Para que ele esteja em sua plena forma física, momento, você acha que o ideal seria ele continuar no futebol brasileiro por mais um período ou voltar para um grande time da Europa? Como é que você imagina esse cenário? Olha, eu ouvi dizer que existia uma possibilidade dele jogar nos Estados Unidos. Eu, se eu fosse ele, faria isso. Porque o futebol brasileiro é muito difícil. Principalmente para o cara que está voltando como ele. O Neymar não é mais criança, já tem 30 e quantos anos? 33, né? 34. Pode parecer para muitos que a volta dele para o futebol brasileiro seria bom para ele. Tecnicamente, eu acho que não. Porque ele poderia mesmo, ele pode se condicionar melhor, voltar a ser o Neymar que a gente conhece, tecnicamente falando, fisicamente falando, depois sim poder voltar para o Brasil. Eu, se eu fosse ele, tivesse a oportunidade de sair, eu sairia. Romário, ainda sobre volta do Neymar, foi muito impactante aqui no Brasil, gerou um alvoroço muito grande e comparações à sua volta ao Flamengo, que foi, para muitos, a maior transferência da história do futebol. Você acha que tem alguma comparação? Explica pra galera, para esses jovens, como é que foi o tamanho da sua transferência, que eu acho que falta a galera lembrar um pouco. Cara, na verdade, não sou eu que tenho que explicar, não. É só você levantar um pouco a história. Quando eu voltei pra cá em 95, eu era simplesmente... Fui o melhor do mundo, o melhor da Copa, e já tinha sido artilheiro várias vezes, já ganho com o Barcelona, com o PSV. E assim, voltas interessantes e grandes que tiveram no futebol brasileiro, Ronaldinho, Gaúcho, e agora com o Neymar. Mas, pô, cara, não tem comparação. É impossível comparar. Queria aproveitar aqui, ó, a primeira capa do Lance, 94, seu título. Tu tem algum apego, assim, com o Lance? Você via as notas? Existia uma relação? Cara, a minha relação com o Lance sempre foi muito boa. O Lance sempre foi um jornal que deu grandes matérias importantes. Essa é uma. E, Você assim, já deve ter ficado puto com alguns jornalistas do Lance, com certeza? Claro, já fiquei puto com vários. Jornalista né? Infelizmente, nem todos são como tem que ser. Mas também ninguém é perfeito, tá tudo certo, sem problema nenhum. É isso. É interessante que agora você vai estar do outro lado, né? Então vão rolar críticas e... Já começaram a rolar, pô. Tô te falando agora, os caras... Tem uns dizendo que eu não poderia ter perguntado isso pro Rafinha. Porra, Não, Você acha que talvez essa pergunta pro Rafinha tenha incendiado um pouco o que é o Brasil, a Argentina, no dia de amanhã? Eu vou te falar a verdade, assim, eu nem fiz fraco, muito com esse objetivo, mas se aconteceu isso, amém. Obrigado, Papai do Céu. Você tem essa marra, né? Você pode botar essa marra. Claro que eu posso. Pô, eu sou Não, como jornalista, como apresentador... Também, agora eu como apresentador já tô sarrafo alto. Cara, eu queria fazer só a pergunta que a Isa fez sobre novos Romários, entre aspas. Você falou que não existiu, mas teve algum moleque assim da base ou que começou e se perdeu que você falou, pô, esse cara vai render e... Não lembro. Sim, claro. Assim, vamos falar do futebol de hoje. O Vitor Roque, né, pode ser? Uhum. O próprio Hendrick, são moleques novos. Estevão, estão aparecendo agora, que tem tudo para ser grandes jogadores, que vão com certeza, se continuar trilhando essa linha aí, vão dar várias alegrias pra gente, mas, porra, nada a ver com o Romário, longe. Você acha que isso, por exemplo, você citou o Hendrick, o Estevão, dos jogadores irem muito rápido, muitos novos para a Europa, tem dificultado um pouco de criação de identidade com o clube Brasil, novos craques surgiram no Brasil, que hoje os jovens surgem, já vão para a Europa, não criam uma identidade, não criam um perfil, até para a própria seleção brasileira, acabam se perdendo muito rápido. Você acha que isso impacta? Na verdade, por exemplo, quando eu saí do Brasil, tinha 22 anos, na época eu era novo, saindo daqui do Brasil, a gente tá falando em 1988. Hoje, quem sai do Brasil para a Europa com 19 já é velho e virou uma tradição. A gente tem que aceitar. Se tu me perguntar se isso é bom, financeiramente é bom pro clube, é bom pro jogador e com certeza para a família do jogador. Mas da parte técnica, é claro que seria bem interessante, até mesmo em relação ao futebol brasileiro, à seleção brasileira, os jogadores ficarem mais anos aqui. Mas isso é impossível, não adianta sonhar. Cara, a gente tá falando muito sobre a sua relação, como você é querido por todos os torcedores e tal. E você jogou nos Três do Rio, não jogou no Botafogo, não sei porquê. Nem eu sei, quase que eu fui. Quando eu fui pro Fluminense, quando estava terminando, na minha
na minha ida pro Fluminense, eu cheguei a conversar com o pessoal do Botafogo, mas infelizmente acabou. Infelizmente mesmo, assim, eu queria ter jogado no Botafogo. Pô, seria incrível, cara. Ganhar um títulozinho, ó. Pô, seria E que época isso, você sabe? que eu fui pro Fluminense, acho que foi 2003, 2004, por aí. Porra, ia ajudar legal o Botafogo. Ainda tava bem pra jogar, ainda tava pra jogar. Demais. E aí eu ia te perguntar, cara, porque assim, é o que a gente falou, você é um cara que tem uma relação muito forte com o povo e com o futebol. Cara, eu te acho a cara do Corinthians, assim. Eu acho que... Também tive oportunidade, eu já tive oportunidade de jogar aqui no Botafogo e lá em São Paulo no Corinthians e no São Paulo. Olha só. Então não sente que, pô, você encaixaria perfeitamente com o Corinthians? Time de massa... Cara, eu particularmente, eu acho que eu encaixaria em qualquer time. Sim. Ainda mais de um time como o Corinthians, como você falou, um time grande, um time de torcida, um time que a torcida tá sempre abraçando, empurrando pra frente, seria do Ainda, pô, jogar Corinthians e Palmeiras, você lá. Imagina? Pô. Porrada nos Palmeiras. Cara, vocês querem me fazer mais alguma pergunta? Eu vou perguntar, não sei se vai poder responder. Você é cria da base do Vasco e também voltou pro Flamengo, criou uma identidade muito forte. Qual dos dois você se acha mais identificado hoje? Com a torcida do Flamengo? Por que tu me perguntou se eu não poderia responder? Porque Você é ídolo das duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. Eu respondo qualquer p***. Olha só, claro que eu tenho uma identificação maior com o Vasco do que com o Flamengo. Por dois motivos. Primeiro que eu comecei no Vasco. E depois eu saí do Vasco. Meu 1000 gols foi com o Vasco. E as minhas maiores conquistas em relação a clube aqui do Brasil, entre esses três, até próprio do América, é o Vasco. Então, assim, essa gratidão é eterna. Mas eu tenho uma relação muito forte com a torcida do Flamengo. Nesses 5 anos que eu passei lá, a torcida sempre me ajudou, sempre me empurrou. Até nos momentos mais ou menos que eu me encontrava, sempre me deu muita força. Então, assim, eu tenho um carinho, respeito e gratidão por esses dois clubes, com certeza. Eu ia até te perguntar, você falou do Flamengo, você pode contar um pouco da história da Festa da Uva? Cara, a Festa da Uva foi o seguinte, a gente jogou... Só pra contextualizar, porque... A gente jogou no sábado, na sexta, e a gente resolveu sair. Tinha a Festa da Uva, tava tendo uma festa lá. E alguns jogadores saíram separados, e eu saí com o diretor, e com o supervisor, e com mais 3 jogadores. E aí a diretoria do Flamengo disse que eu saí escondido e pela porta de trás. Mas isso não foi verdade, até porque me deram justa causa, não quiseram me pagar o que devia. E na audiência, o próprio diretor e supervisor foram lá e falaram isso que eu acabei de falar. Não teve nada de fugir, não fugi em nenhum momento. Já fugi pra Mas não foi o caso, Nesse né? dia eu não fugi, não. Cara... Inclusive, tem alguma história boa, assim, que ainda não foi falada, de alguma fuga Cara, é do impossível. Romário? Tudo meu já foi falado. O nego sempre falou muito meu. Eu vi o seu documentário e você fala muito da época da Copa do Mundo, né? De 94, as saídas ali, o hotel. Aquela época ali, foi a primeira vez que você se sentiu realmente como se fosse o rei ali da parada, assim, o cara? Cara, assim, eu sempre me senti muito importante dentro dos times que eu passei, porque eu sempre tive a minha responsabilidade e sempre tive consciência do que as pessoas esperam de mim. E principalmente, assim, numa Copa do Mundo, o cara que é grande, ele tem que aparecer na hora que mais precisa. Eu tenho uma frase que eu não sou importante o tempo todo, só na hora que precisa. Então eu era realmente assim. Então, eu sabia que as pessoas confiavam muito em mim. Eu era, tipo assim, um líder técnico dos times que eu passei. E eu sempre cumpri aquilo que eu me coloquei para fazer. Perfeito. Você falou sobre ser rei, eu acho que tem muito a ver com esse tipo de marca aqui, né? Os 1000 gols do Romário. Isso é uma marca importante, aquilo que eu te falei do Vasco, né? Eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente do Vasco. E teve um papo que talvez o seu gol 1000 tenha rolado contra o Flamengo, na verdade. Cara, eu também ouvi isso. E não teriam registrado. Depois que eu fiz o gol 1000, me falaram que tinha faltado mais um, mas enfim, o que vale mesmo foi o oficial, vamos dizer assim, que foi contra o Sport, de pênalti, São Januário. Tem uma estátua lá minha lá, desse gol 1000, e mais um motivo para eu ser grato pelo Vasco.
Eu queria aproveitar que a gente está indo nos finalmente aqui, queria fazer uma pergunta. Sua relação com o Pelé nos anos 80, 90, ela era um pouco conturbada. Era. O que aconteceu assim? Cara, na verdade, o Pelé teve um determinado momento da minha carreira que ele disse que eu tinha que parar. E eu fiquei bem puto com ele. Por quê? Qual foi o... Por causa da idade. E eu talvez entendi. não estava rendendo mais naquele momento. Acho que eu tinha 37, 38 anos. Mas aí o tempo foi passando e acho que ele acabou me dando razão, porque 40 eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Mas o que tem de positivo, as últimas 2 vezes que eu vi o Pelé, a gente conversou, a gente se falou e ficou tudo certo. Perfeito. Romário, queria saber, por dar um nome, já que você falou de Pelé, que no Rio de Janeiro o Zico é um ídolo adorado tanto pelos flamenguistas e também a pessoa Zico pelos rivais, né? E a gente vê hoje o Campeonato Carioca homenageando o Zico, né? O Showball também, o nome da troféu é do Zico. Como é que foi ele de inspiração para você, principalmente como pessoa humana que tantos falam de Zico, e se foi importante também na sua formação como atleta? Cara, o Zico, pelo que ele fez com a camisa do Flamengo, ele tem uma importância muito grande pro futebol carioca, brasileiro e até mesmo mundial. O Zico, na seleção brasileira, infelizmente ele acabou só não conquistando o Mundial, mas o Zico foi um dos grandes caras que a gente teve do nosso Brasil. Se você for me perguntar 10 caras, eu vou falar o Zico entre os 10 com certeza. O Zico tem uma história respeitada e toda essa homenagem que fazem para ele é muito bem feita. Ele merece. Mas o Romário jogou mais. Claro. Cara, a gente tá falando dessa sua relação com o povo e tal. Você já pensou no futuramente o presidente da República? Não. Jamais? Never. Senador tá bom, tá Tá ótimo. bom, né? Já Tô foi. feliz ali. Trabalho demais. Cara, eu acho que é isso. Encerramos. Muito obrigado Satisfação. por receber a gente aqui. É isso. Você sabe que jornalista é tudo mau caráter, então você Galera. funciona até bem. Obrigado e boa sorte. Já tá feito com A peneirinha Pô, dele, bicho tá? tá feito. Em 5 minutos eu acho que você dá porrada nele. É isso. Valeu! Valeu, tamo junto.